Código de Processo Civil. Paramos no artigo 1021. Antes de iniciarmos, eu quero dizer para vocês, quem tiver aí, né, conciliando para fazer o TJ do Rio Grande do Norte, ou se conhece alguém que vai fazer essa prova, eu fiz um vade-mecum dessa prova do TJRN. Ele tem 1.074 páginas, eu estou vendendo a um valor de R$15. Eu abri o edital, peguei a legislação toda e coloquei num único PDF. Então, quem tiver interesse de adquirir, meu número tá aí embaixo, tá? Tô fazendo aqui de tudo pra juntar dinheiro pra ir fazer o TJ São Paulo. Então, caso alguém aqui esteja conciliando ou conheça alguém que tenha interesse, aí passa o meu número lá, tô à disposição, tá? Parei aqui no capítulo 4 do agravo interno. Artigo 1021. Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Parágrafo 1. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Parágrafo 2. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Parágrafo 3. É vedada ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Parágrafo 4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Parágrafo 5. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Capítulo 5. Dos embargos de declaração. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inciso 3, corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que, inciso 1, deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Inciso 2. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1. Artigo 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam a preparo. Parágrafo 1. Aplica-se aos embargos de declaração o artigo 229. Parágrafo 2. O juiz intimará o embargado para, querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Artigo 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 1. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Parágrafo 2. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou contra a decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Parágrafo 3. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, completar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1.
Parágrafo 4. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Parágrafo 5. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Artigo 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. Artigo 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Parágrafo 1. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Parágrafo 3. Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que a recolherão ao final. Parágrafo 4. Não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios.